recebe aqui para conversar um pouco sobre o islamismo, conhecer um pouco sobre a cultura islâmica, o Omar Nasser Filho, que é historiador e jornalista. Oi, Omar, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia também aos ouvintes da Band. Bom, no momento em que o islamismo está presente, né, no nosso noticiário, envolvendo tudo que é claro, envolve o Oriente Médio, queria que você começasse a explicar o que diferencia o islamismo de outras religiões, como, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo. Como que a gente pode fazer uma introdução sobre esse assunto, Omar? Certo, Felipe. Bem, na verdade eu gostaria então de começar falando sobre uma origem comum das três religiões, né? Que são consideradas religiões abraâmicas, porque o patriarca comum do islamismo, do cristianismo e do judaísmo é Abraão, né? Então, a partir desse ponto comum, claro que cada uma delas caminha por uma trilha própria, né? O islamismo, ele é considerado a mais jovem das três, né? Tendo surgido ali por volta do século VII da era cristã. Ele surgiu na região do Hijaz, que corresponde ali à parte mais ocidental do que hoje nós conhecemos por Reino da Arábia Saudita. Ele surgiu na região de Meca, que é a cidade onde nasceu o profeta Muhammad, né? O profeta Muhammad, conhecido entre nós aí de língua portuguesa como Maomé. E a partir então do recebimento da mensagem pelo arcanjo Gabriel, ele passou a difundir entre as tribos pagãs da região, as tribos árabes pagãs da região, a mensagem da crença num Deus único. Então, apesar de nessa época nós já termos aí cerca de 6 séculos de mensagem cristã, que surgiu na região da Palestina, né? Os árabes dessa região, em grande parte, eram pagãos, ou seja, eles cultuavam ainda muitos deuses da antiga Babilônia, né? Baal, por exemplo, Asterat e outros. E, claro, havia também na região tribos árabes judaicas e também tribos árabes cristãs, mas em menor número. Então, é nesse contexto do paganismo majoritário entre os árabes da região do Hijaz, no século VII, que surge a mensagem islâmica. Bom, como que se dá a relação entre Estado e a religião no islamismo? Veja, Felipe, há uma grande variedade de comportamentos, de aspectos, né, de características com relação a esse tema, sabe? O islamismo ele está longe hoje de ser uma religião árabe. Veja, nós estamos chegando perto de 2 bilhões de muçulmanos no mundo, né? E apenas 30% desse contingente hoje está localizado em países árabes. O islamismo surgiu num contexto árabe, não é, como eu falei no começo, entre tribos árabes. A mensagem foi revelada no idioma árabe, mas hoje 70% dos muçulmanos do mundo não são árabes. Tanto que o maior país islâmico do mundo também não está na esfera dos países árabes. O maior país islâmico do mundo hoje, o país que tem maior contingente de muçulmanos hoje no mundo é a Indonésia, não é, que por muitos séculos viveu ali sob a influência cultural, inclusive religiosa, da China e da Índia. Isso significa dizer o seguinte, Felipe, que o islamismo ele é uma religião muito variada. A prática islâmica, e até mesmo essa questão da relação entre religião e Estado, ela varia muito de país para país e de cultura para cultura. Né? Nós temos países como a Arábia Saudita, em que a religião ela conduz em grande parte os assuntos do Estado, né? Inclusive do direito, e países, vamos dizer assim, de uma cultura mais próxima, de uma gestão do Estado mais próxima do que nós temos no Ocidente, como o Líbano, né? O Líbano, que é um país de população majoritariamente muçulmana, mas multiconfessional, com grandes comunidades cristãs, né? Inclusive uma comunidade judaica representativa, e a composição do Estado no Líbano obedece a essa composição religiosa dentro da sociedade, tá? Então, a organização dos países islâmicos hoje é composta por cerca de 60 nações, e cada uma delas vai organizar ou vai tratar, vai administrar, gerenciar essa relação Estado-religião de uma maneira muito, muito particular.
É por isso que a gente não pode falar que ele é árabe, ele é muçulmano. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Perfeitamente. Isso é muito importante, Felipe, inclusive porque existem comunidades cristãs nos países árabes muito significativas, né? Nós temos, por exemplo, os maronitas no Líbano, temos os ortodoxos na região da Palestina, na região da Síria, né? Inclusive, entre as primeiras comunidades cristãs do mundo estão os árabes, né? Que exatamente por habitar ali na região, né, acompanharam, vivenciaram essa experiência do Cristo já no seu, vamos dizer assim, no seu nascedouro, né? Então, isso é muito importante de ser dito, há uma grande variedade cultural nesse aspecto. Bom, eu queria que você falasse sobre as vertentes do islamismo, as vertentes do islamismo, tipo xiitas, sunitas, a gente tem ouvido falar no noticiário, ele é xiita, ele é sunita, o que diferencia, quais são essas vertentes? Certo. Essas duas correntes surgiram por conta do falecimento do profeta Muhammad, que acontece ali em meados do século VII. Né? Então o profeta falece, a corrente xiita defende a ideia de que a sucessão, o califado no caso, foi expresso pelo profeta Muhammad e expresso no sentido de colocar a condução da Umma, não é, da comunidade islâmica, sob gestão do seu primo e genro Ali ibn Abi Talib. E há uma outra corrente que acreditava que não, que o califa, o sucessor, deveria ser nomeado a partir de um consenso entre os seguidores do profeta. Né? Então, o termo xiita vem exatamente daí, né, da Shia de Ali, ou seja, do partido de Ali. Então, os xiitas passaram a ser conhecidos como aqueles que advogavam a sucessão a partir de Ali, e os sunitas, aqueles que acreditavam Ahlus Sunnah wal Jama'a, né, ou seja, o povo da Sunna e do consenso, de que eles defendiam o ponto de vista dessa sucessão a partir de uma consulta, de uma shura aos companheiros mais próximos. Com o passar do tempo, Felipe, essa diferença, que era uma diferença na sua origem de caráter basicamente político, sucessório, passou também a adquirir algumas diferenças do ponto de vista religioso doutrinário, né? Mas nada que desconfigure ambas como sendo ramos de uma mesma religião, né? O profeta é o mesmo, o livro religioso é o mesmo, não é? A mensagem básica, os pilares da religião são os mesmos. O que difere é alguma questão com relação à postura na hora de fazer a oração, né? Os xiitas, eles tendem a seguir as orientações que vêm dos imames, que são os sucessores hereditários do casamento do imam Ali com a filha do profeta Fátima, enquanto os sunitas tendem a seguir outros religiosos, ulama, né, outros sábios. Mas, no fundo, as crenças são as mesmas. Não há uma diferenciação, como houve, por exemplo, no caso do cristianismo, né, com o cisma, aí a partir das teses de Martinho Lutero, né? Então, no fundo, as duas correntes compartilham das mesmas crenças. Bom, a gente está conversando com Omar Nasser Filho, historiador e jornalista, que está falando mais sobre o islamismo. Muitos grupos extremistas, terroristas, justificam algumas ações em nome de Alá, dizendo, olha, fizemos isso em nome de Alá. Como isso é visto pelos outros muçulmanos que não fazem parte desses grupos extremistas? Uhum. Com uma condição muito perigosa, não é, Felipe? Porque a gente sabe que até pessoas mal intencionadas acabam utilizando esse discurso, né, para estigmatizar, enfim, os muçulmanos. Eu costumo dizer o seguinte, Felipe, uma religião que tem quase 2 bilhões de seguidores no planeta, né, ela não se expandiria da maneira, a gente pode dizer, extraordinária como o Islã se expandiu, e não abraçaria povos de culturas e etnias tão distintas quanto o Islã, se realmente o islamismo defendesse a morte, o terrorismo, o assassinato, a misoginia, não é? É claro que o Islã não é isso, né? Pelo contrário, o islamismo, a partir do momento em que começa a se expandir, né,
no século VII, no século VIII, no século IX e séculos seguintes, ele se tornou um elemento de extremo progresso para a humanidade em todos os campos. Na filosofia, na astronomia, na engenharia, na arquitetura, na matemática, né? Todos nós hoje usamos os algarismos, né? Chamados inclusive de indo-arábicos. Todos nós utilizamos, todos nós não, mas os matemáticos, os cientistas usam em grande parte os logaritmos, né? Então, veja, a contribuição árabe islâmica foi enorme ao longo dos séculos para o crescimento e para o engrandecimento, não só espiritual, mas até mesmo científico da humanidade. O que nós temos com relação a esses grupos terroristas é a apropriação, na nossa concepção indevida, de conceitos de caráter religioso para o atingimento de objetivos econômicos e políticos. E essa não é uma característica apenas do islamismo. Nós tivemos isso ao longo, por exemplo, da história do cristianismo. Não é? Nós não podemos nos esquecer que as grandes navegações que expandiram a Europa, né, a cultura europeia para o novo continente, para a América, para a Ásia, etc., aconteceu muitas vezes com o beneplácito, o apoio da Igreja Católica, que trazia também os seus padres para converter os índios, né? Nós não podemos nos esquecer, por exemplo, e a gente está passando por um momento de conflito no Oriente Médio, que a ocupação da Palestina nas décadas de 1930, 1940, aconteceu por meio de movimentos e grupos terroristas judaicos, como o Hamei Herut Israel, a gangue Stern, Palmach, Haganah, que adotavam o discurso da volta à terra de Israel, enfim, à terra dos patriarcas, né? Usavam a religião judaica como uma desculpa para ocupar e colonizar um território que já era ocupado, no caso, pelos palestinos. Então, ao longo da história, são vários os momentos em que a religião, infelizmente, né, a mensagem religiosa, infelizmente, foi utilizada para atingir fins políticos e econômicos. É claro que isso nos deixa tristes, né, porque acaba reduzindo a religião a uma imagem estereotipada, né, quando a gente sabe que nem o islamismo, muito menos o cristianismo e muito menos o judaísmo defendem a morte, a supremacia racial. Quer dizer, tudo isso é uma criação humana, né? A mensagem religiosa ela tem que estar isenta dessas características que são tão deletérias. Omar, muita gente eu acho que está interessada em saber mais sobre a religião, a cultura muçulmana. Existem filmes, livros, dicas aqui no Brasil que a gente pode acessar e ter mais contato para entender um pouco mais, para a gente ter mais ideia do que acontece realmente nesse conflito no Oriente Médio, para entender um pouco mais sobre o islamismo, a religião muçulmana. Claro, Felipe, tem sim. Eu vou indicar 2 sites que são muito bons e a partir deles, né, existem indicações também de outros que podem ser consultados. Eu indico um que é, inclusive, obra dos nossos irmãos aí de São Paulo, que é o Arresala, tá? É www.arresala.com.br. Ali é possível encontrar informações muito precisas, verdadeiras, e acesso também a outros sites que trazem informações importantes sobre o Islã. Um outro site muito importante é o do Instituto Brasileiro de Estudos Islâmicos, tá? É o www.ibeiib.com.br. Então, o Instituto Brasileiro de Estudos Islâmicos também traz conteúdos muito importantes e, inclusive, acesso a outros sites que vão trazer informações relevantes, tá? E é claro, se você me permite, eu me coloco à disposição também. Posso deixar o meu e-mail no ar, para que as pessoas que têm interesse, eventualmente, né, de mais informações, possam consultar-nos, né? O meu e-mail é onasser, O de Omar, né? Nasser é Nasser, 1870@gmail.com. Me coloco à disposição também. Muito bem. Algum filme para indicar também ou não? Olha, nós temos um filme muito interessante que fala sobre a vida do profeta Muhammad e que foi elaborado na década de 60 com Anthony Quinn. Ele, inclusive, interpretava um seguidor do profeta Muhammad. Esse filme
que pode ser encontrado com o título de O Profeta. Ele é um filme antigo, né, um filme que tem aí mais de 60 anos, mas que traz uma orientação e uma informação muito precisa e muito bonita sobre o cerne da mensagem islâmica, né? E fala também dos conflitos que os seguidores do profeta Muhammad tiveram na região do Hejaz naquela época, as perseguições que sofreram dos árabes pagãos. É um filme muito interessante, eu recomendo, com Anthony Quinn. Tá certo. Omar, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom dia para você, um bom final de semana. Felipe, muito obrigado pela oportunidade e desde sempre à disposição aí para qualquer informação e esclarecimento, tá? Para vocês também. Um abraço. Valeu.